Fala galera, como é que tá aí? Tudo bem com vocês? Beleza? Então vamos lá, vamos falar mais um pouco então aqui, mais um vídeo sobre Warhammer, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como planejar o seu primeiro e o seu segundo turno, ok? Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui as minhas anotações. O que eu faço, tá? Só para te dar uma dica também. Eu sempre faço as minhas anotações durante os jogos. Isso é muito importante. Todos os erros, principalmente os erros que você cometer, interessante marcar, guardar isso, ok? Porque isso vai valer de estudo para o seu próximo jogo, ok? Então vamos lá. Falando então sobre primeiro e segundo turno. Então eu já falei no vídeo anterior como você se preparar para o jogo, né? Como você vai montar o teu exército, quais são as unidades, conhecer as suas unidades, quais são os combos possíveis que você vai poder usar, quais são os stratagems que você vai usar, dependendo de quantos command points você tiver, quais são os psych powers que você vai fazer, as relíquias, os warlord traits, enfim, os combos poderosos que você vai conseguir construir, quais são as unidades que vão ser distração, quais são as unidades que vão ser screening, quais são as unidades que vão ser o core do seu army, e assim vai. E aí nós vamos falar de primeiro e segundo turno então. Gente, basicamente, você precisa ir para o jogo já pensando o que você vai fazer. Então você já sabe quem é seu oponente, já sabe o que o army dele faz. Então você precisa se preparar antecipadamente. Então, primeira coisa, né? Deploy. Então, o deployment ele é fundamental para você ter um bom primeiro e segundo turno, né? Eu sempre falo que o jogo ele é decidido no primeiro e no segundo turno. Com certeza, em alguns casos você pode virar o jogo no terceiro, quarto turno. Sim, pode. Mas para jogadores experientes, de fato, o primeiro e o segundo turno é o que vale bastante, tá? Então você precisa organizar o seu deploy. Então o deploy, o que eu faço, tá? Eu tento ao máximo deixar minhas unidades mais importantes para fazer o deploy por último. Então eu começo como? Começo com os meus Deep Strike. O que eu vou colocar em Deep Strike? Eu já começo, né? Minha opinião, eu já começo assim, porque eu não coloco nada na mesa. Tento colocar todas as unidades de Deep Strike primeiro, não coloco nada na mesa para não mostrar para o meu oponente o que eu vou fazer. Então, se o seu oponente não tiver Deep Strike Units, o que vai acontecer? Ele vai ser forçado a botar unidades na mesa. E aí você começa a analisar e entender como é que vai ser o jogo dele, tá? E aí depois você vai colocando, depois do Deep Strike, você vai colocando unidades menos importantes e até você colocar as unidades mais importantes, que você depende do deployment do seu oponente para saber onde que você vai colocar as suas unidades, ok? Então, o que eu falei, a questão do deploy, quais são as unidades que vão ficar no Deep Strike e tal. Importante, né? Quais unidades precisam estar em cover? Que eles não têm nenhuma regra, nenhum buff que vai dar para eles um buff especial. Então você precisa avaliar quais são as unidades que vão ficar em cover, né? Medir a distância máxima que você pode alcançar também durante o deployment. A distância máxima que você vai alcançar no seu shooting e no seu charging phase, tá? Um outro ponto muito importante para você também planejar no seu primeiro e segundo turno: quais são os Psych Powers que você vai usar. Então, quais são os primeiro, para mim, os Psych Powers? Quais são os Psych Powers que você vai usar, em quais unidades? E isso você tem que considerar, até mesmo para fazer o seu deploy, fazendo com que as unidades estejam próximas ou dentro do alcance daquele poder psíquico. E também quais são os estratagemas que você vai usar e quantos command points você vai gastar por turno. Tá? Então, por exemplo, se você vai começar com 9 command points, que são 3 já compulsórios, 5 de um Battalion e mais um de um Outrider Detachment, por exemplo. Então você vai começar com 9. Então você precisa entender, né? Eu vou gastar 5 command points no meu primeiro turno, usando esse estratagema e tal, nessa unidade tal, e vou deixar
4 para o segundo turno, ou para uma eventual rolada de dados ruim que eu vou precisar rerolar. Então você precisa considerar isso no seu turno, né? Então, e aí quais são as unidades que você vai mover primeiro? E aí tudo também depende da sequência do jogo. Você vai sair jogando no primeiro turno ou você vai ficar em segundo? Você vai sair em segundo, né? Jogar depois do seu oponente. Isso também faz toda a diferença no jogo, tá? Então você precisa entender quais são as suas chances, né, de ter um primeiro turno de sucesso se você sair primeiro, jogando primeiro, ou o que você vai fazer para recuperar ou se proteger se você não sair em primeiro, né? A gente tem aí o estratagema, você gasta 2 command points, então você pode colocar todas as unidades em cover, se eles estiverem dentro do seu deployment, mesmo não estando em cover. Isso ajuda bastante, mas não resolve a nossa vida, né? Então você precisa entender de fato o que de fato precisa estar em cover ou não, né? Então acho que esses são os pontos principais. Então é isso basicamente que eu faço, né? Entender a sequência, montar a sequência do meu deploy, né? Quem eu vou fazer o deploy antes, quem eu vou fazer o deploy por último, considerar as unidades no Deep Strike, né? Quais são as unidades que eu vou colocar no Deep Strike, tentar fazer o deploy delas imediato e tentar forçar o seu oponente a fazer o deploy antes e mostrar o que ele quer fazer, tá? Também outro ponto é qual é a unidade do meu inimigo que vai ser o meu foco, né? Sabendo qual é o exército dele antecipadamente, isso ajuda muito, né? Então qual vai ser minha unidade target principal, né? do exército inimigo. Então quais são as minhas unidades que eu vou ter que colocar em cover, quais são as unidades que eu vou ter que colocar próxima uma das outras para poder gerar um buff especial de rerolar 1 no 2 hit, ou rerolar 1 no 2 wounds, ou me dar um buff de menos 1 to hit daquela unidade, né? O seu inimigo precisa adicionar 1 na rolada de dados para atingir essa unidade. Como é que você vai posicionar essas unidades próximas, né, para que o seu combo funcione? Então, analisar também a distância máxima, né, do seu alcance, quais são os Psychic Powers que você vai trabalhar, né, qual é a sequência deles e em quais unidades, e a sequência dos Stratagems, né, quantos Command Points você vai gastar, em quais unidades, quanto você vai gastar no primeiro turno, quanto você vai gastar no segundo turno. Então, acho que essas são as minhas principais dicas, tá, de como se preparar para o primeiro e para o segundo turno. E é isso. Então, fica aí, galera, quem gostou dessas dicas, por favor, coloquem nos seus comentários, cliquem aí no thumbs up se você gostou do vídeo, né? Então, mais uma vez, isso daqui não é um conselho de um profissional, mas de uma pessoa que gosta do jogo, admira essa parte estratégica, quebra a cabeça, apanha pra caramba, perco jogos, ganho outros, e eu acho que essa é a beleza do jogo, é fazer você pensar, desligar do mundo lá fora, focar no seu lazer, e acho que não tem coisa melhor para mim do que o Warhammer. Beleza, pessoal? Então, fica aí, próxima conversa, no próximo bate-papo, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o pós-game, o pós-jogo, né? Então, o que você vai fazer depois do seu jogo para melhorar os seus jogos daí em diante. Beleza? Um grande abraço para todos. Até mais.